Olá, boa noite. São 8h05 da noite, estamos ao vivo aqui na TV Brasil Central. É mais um programa Boa Vida, sempre trazendo um tema interessante para você, interessante para que você se informe, para que você tenha boa vida. Hoje nós estamos dando sequência a uma série de programas sobre o câncer que o programa Boa Vida resolveu fazer, até porque é muito importante que a gente saiba sobre essa doença, a gente saiba sobre a prevenção e sobre o tratamento. No Brasil, o câncer atinge milhares de crianças todos os anos. Os especialistas dizem que mais de 70% dos casos poderiam ser curados se fossem diagnosticados precocemente. Com tratamento adequado, a maioria dessas crianças volta a ter boa qualidade de vida. Mas acontece que os cânceres infantis são de repente, eles são confundidos, facilmente confundidos com doenças comuns na criança. Por exemplo, gânglios na garganta podem ser, por exemplo, confundidos com um linfoma, com uma leucemia. A barriguinha grande, que poderia ser confundida com verminose, pode ser um câncer de rim. Pode ser um câncer na alça intestinal, nas alças intestinais, inchaço, dores de cabeça, distúrbios de visão durante muito tempo. Também podem ser sinais de um câncer na sua criança. Nossa convidada de hoje é a oncohematologista Loreta Soares Campos Oliveira. Boa noite, doutora. Obrigada. Vai ser um prazer falar com ela aqui no programa. Ela faz parte da equipe de oncologia pediátrica do Hospital do Câncer, em Goiás, e também da equipe do ONCORD, congelamento de células-tronco. Então o programa vai ser muito bom, a gente vai saber como é que estão as crianças do Araújo Jorge, como que nós podemos ajudá-las, porque muitas vezes a gente, como não enxerga, não vê, não presencia, não tem contato com essas crianças, muitas vezes a gente nem sabe o que acontece. E poderia ajudar, claro que a gente tem essa disposição, mas é importante a gente saber como está, o que acontece, para que a gente possa ter alguma atitude diante da vida. O programa Boa Vida tem outra entrevista também. Nossa segunda entrevista fala sobre Goiânia Coleta Seletiva. Vamos falar com o presidente da Comurg, Wagner Siqueira, sobre como está o recolhimento do lixo reciclável em Goiânia. Eu fiz uma pergunta no Diário da Manhã, de domingo, que eu escrevo, eu tenho uma coluna lá no segundo caderno, perguntando ao Vaguinho se a coleta seletiva de Goiânia esfriou. E a gente resolveu trazê-lo aqui para saber como é que está e, de repente, eu estou enganada, porque eu nunca vi aquele caminhão de coleta seletiva. Mas, com certeza, ele deve estar circulando por aí. Vamos saber como é que a gente traz esse caminhão para a porta da nossa casa. São assuntos do programa Boa Vida e é claro que eu conto com a sua audiência. Até já. É patrocinado pelo Centro Brasileiro de Implantonotia e pelo Laboratório Núcleo. Um beijo aos meus patrocinadores por acreditarem no nosso programa. Muito legal. Hoje a gente fala sobre câncer infantil. Nossa convidada é a doutora Loreta Soares. Nós vamos falar do Hospital Araújo Jorge, vamos falar também sobre pesquisas de célula-tronco, dando continuidade um pouco ao programa da semana passada. Doutora Loreta, é verdade que o câncer pediátrico é um dos que mais mata as crianças anualmente no Brasil? O câncer pediátrico, ele é uma doença, comparada com outras doenças, uma doença rara, mas ele vem melhorando a sobrevida com o decorrer do tempo, mas ele ainda mata muitas crianças, infelizmente. Em torno de 2.000 crianças por ano, pelas estatísticas, ainda falecem do câncer infantil. A incidência é em torno de 13 casos para cada 100.000 habitantes, em torno de 6.000 casos novos por ano, que é a última estatística que a gente tem a nível no Brasil. O câncer pediátrico, ao contrário do câncer nos adultos, ele não pode ser prevenido, porque... Por quê? A única exceção do câncer pediátrico de não ser prevenido é a questão do retinoblastoma. O retinoblastoma é um câncer que você pode fazer prevenção. Inclusive, é até bom a gente falar sobre isso, porque o ideal é que a criança, quando nasça, ela faça um fundo de olho, porque isso faz o diagnóstico precoce. E isso evita a criança perder a visão, ter que fazer uma enucleação do olho. Mas ela tem que ir ao oftalmologista ou lá no próprio hospital tem um especialista que faz isso? Não, ela nasce, o pediatra tem a função de encaminhá-la para um oftalmologista que seja preparado para fazer esse fundo de olho, e isso é fundamental. Depois de quantos dias? Nasceu, dentro da primeira semana você já deve ir. E esse câncer, ele é congênito?
Ele pode ser congênito em alguns casos, que geralmente tem retinoblastoma bilateral, ele tende a ser congênito nesses casos. Agora, ele pode surgir também sem estar relacionado à questão hereditária, de forma espontânea. Entendi, mas nasce com a criança? Em alguns casos, não. Porque, de repente, ao nascer a criança faz esse exame, está tudo bem, depois ela pode desenvolver assim mesmo? Pode. Isso, às vezes, pode acontecer de desenvolver. Então, por isso que é importante a gente falar de sinais e sintomas. Porque como não existe a prevenção, como é um câncer de mama, um câncer de útero num paciente adulto, o que a gente precisa trabalhar? Nos sinais e sintomas que esse câncer qualquer câncer na criança pode dar, porque isso faz o diagnóstico precoce e é isso que muda a sobrevida. E como é que os pais podem reconhecer esses sinais? Tá. No caso do retinoblastoma. Então, por exemplo, pacientes, é muito típico, às vezes, quando já pega caso avançado, quando você tira a foto e você já vê um tumor, uma massa grande, que você vê o sinal do olho de gato, que fica aquele olho meio branco. Antes, fazendo o fundo de olho, como eu falei, precocemente. Às vezes, quando a íris muda de cor, isso também pode ser uma indicação de retinoblastoma. Um descolamento de retina, às vezes tem como causa um tumor. Então, esses são os sinais mais frequentes que acontecem no retinoblastoma. E esse tipo de câncer é frequente? Não, ele não é o mais frequente. Quais são os mais frequentes? O mais frequente, o primeiro câncer mais frequente na infância é a leucemia linfóide aguda, que a gente chama de LLA. Ela está em torno de 23% dos casos dos cânceres na infância. E o segundo tumor mais comum é o tumor cerebral, que está em torno de 22% de incidência. Os demais, eles se distribuem mais ou menos de uma forma uniforme. Entendi. E também os cânceres, eles se diferenciam por faixa etária, não é? Por faixa etária. Vamos falar disso? Bom, então vamos lá. A leucemia, que é o câncer mais comum, ela tem uma tendência a incidir por volta de 4 a 5 anos de idade. Os tumores cerebrais, eles podem pegar tanto a faixa etária de menor de 1 ano de idade, quanto o paciente em torno de 8, 9 anos de idade. Tumores ósseos, eles tendem a acontecer mais em adolescentes, na fase de adolescência. O principal é o osteosarcoma. Então, pega a idade do estirão, então, um paciente entre 12 e 13 anos. Muita dor, esse câncer nos ossos. Dizem que é um dos piores, um dos que mais causam dor, não é? É uma dor bem importante. E um sinal que a família deve ficar atenta é que a dor que acorda o paciente de noite. Isso é uma dor importante, porque entendeu? Eu me lembro, por exemplo, do Alexandre, quando ele estava adolescendo, quando ele estava crescendo, que ele sentia dor. Isso, foi ótimo você ter falado sobre isso, porque dor do crescimento é diagnóstico de exclusão. Então, você só pode falar em dor do crescimento quando você afasta outras causas orgânicas realmente. Então, por exemplo, a dor do crescimento não acorda o paciente de madrugada com dor. Isso é um sinal que preocupa. A dor que vem piorando de intensidade, que você usa analgésicos e que começa a não surtir o efeito, também é uma dor preocupante. Então, entendi. Esses sinais são bem importantes da família ficar atenta. O câncer não é hereditário? Existem algumas síndromes que a criança nasce com ela, que você pode predispor ao câncer. A síndrome mais comum é a síndrome do câncer familiar, que a gente conhece como síndrome de Li-Fraumeni. O paciente pode ter uma predisposição genética, mas quando a gente fala genético, por exemplo, eu tive um paciente que a mãe teve um câncer de mama, o irmão teve um meduloblastoma e a filha chegou para mim, a irmã chegou para mim com um osteosarcoma. Nossa. Isso realmente é um câncer familiar, que existe uma mutação genética que faz com que o paciente predisponha neoplasias. Mas a grande maioria dos cânceres, eles não são genéticos na criança, não são de origem genética nem familiar. Ok, vamos falar daqui a pouco sobre as chances de cura, vamos falar sobre o tratamento que vem sendo feito no Hospital Araújo Jorge para tratar as crianças com câncer. Como é que é a ala pediátrica do Hospital Araújo Jorge? Como é que a gente pode ajudar as crianças do Hospital Araújo Jorge? Eu já vou daqui a pouco passar para você a maneira, o número da conta, as doações, como é que devem ser feitas, tudo para que a gente possa... Se você tem muito na sua casa, está sobrando, não precisa, vamos reservar um pouquinho para quem precisa. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Até já.